Eu sou o último sobrevivente daquele incêndio pela primeira vez na minha vida. Eu vou contar tudo o que aconteceu. Eu era ajudante de garçom no Cocoanut Grove. Naquele sábado, o lugar era uma massa agitada de humanidade. Soldados de licença, casais em encontros, socialites e gangster. O clube era o playground deles, e eu era apenas uma parte invisível do cenário. O ar era uma névoa de fumaça e álcool, espesso o suficiente para engasgar. Eram por volta das 22h15 quando vi pela primeira vez. Um homem com um casaco escuro e pesado, parado perto da porta de serviço perto da cozinha. Traje estranho para um clube tão quente e lotado, mas o que realmente chamou minha atenção foi seu rosto. Seus olhos eram poços negros, vazios, mas de alguma forma cheios de uma fome fria e malévola. Seu sorriso era uma linha fina como uma navalha, cortando seu rosto como uma ferida. Ele gesticulou para que eu me aproximasse, mas antes que eu pudesse me mover, ele entrou na cozinha. Segundos depois, as luzes piscaram e o fogo irrompeu no Melody Lounge. As chamas não se espalharam, elas saltaram, como se estivessem vivas, cortando saídas com uma precisão assustadora e sobrenatural. O pânico se instalou e a multidão virou uma debandada. Tentei guiar as pessoas para um lugar seguro, mas o fogo parecia antecipar cada movimento nosso. Enquanto eu lutava para chegar à cozinha, esperando encontrar outra saída, testemunhei horrores que ficarão para sempre gravados em minha memória. A primeira era uma jovem mulher de vestido vermelho. Ela estava dançando com o namorado momentos antes do incêndio começar. Quando as chamas começaram a se espalhar, ela tentou correr, mas a multidão era muito densa. Ela tropeçou e caiu bem na minha frente. No chaos. Ninguém peru para ajudá-la. As chamas alcançaram, e seus gritos perfuraram a cacofonia. Seu vestido pegou fogo, o tecido derretendo em sua pele. Eu assisti com horror enquanto sua carne borbulhava e descascava, revelando músculos crus e carbonizados por baixo. Seus olhos se fixaram nos meus, implorando por ajuda, antes que o fogo a consumisse completamente. Eu não podia fazer nada além de continuar me movendo. A imagem de sua agonia queimava em minha mente. Mais à frente, perto do bar, um homem de meia-idade, frequentador assíduo do clube, batia em uma porta trancada que dava para a área dos funcionários. Suas mãos estavam ensanguentadas e seu rosto estava contorcido em puro pânico. A fumaça estava ficando mais espessa, dificultando a respiração. Eu o vi cair de joelhos, arranhando a garganta enquanto começava a engasgar. Sua pele ficou de um azul doentio enquanto ele sufocava. O fogo o encontrou em seguida, envolvendo suas pernas e subindo por seu corpo. Seus gritos eram uma mistura de terror e dor enquanto as chamas o cozinhavam vivo, transformando-o em uma estátua grotesca de osso enegrecido e carne chamuscada. Eu queria ajudar, mas o fogo era implacável e eu tinha que continuar andando. Perto da saída dos fundos, que havia sido ilegalmente trancada para evitar que as pessoas entrassem sem pagar, vi um jovem casal, recém-casados comemorando sua lua de mel. O marido tentava proteger a esposa com o corpo enquanto eles batiam na porta inflexível. O fogo se aproximava, e ouvi seus gritos desesperados por ajuda. As chamas lambiam suas pernas, seus gritos se fundindo em um único e horripilante lamento. As costas do marido formaram bolhas e estouraram, sua pele se desprendendo em lençóis. O cabelo da esposa pegou fogo, e ela arranhou o couro cabeludo em uma tentativa inútil de extinguir as chamas. Eles se abraçaram enquanto queimavam, seus corpos se fundindo em um abraço grotesco e carbonizado. Fiquei congelado no lugar, incapaz de desviar o olhar, até que uma onda de calor me empurrou para continuar andando. Lutei contra as chamas, desviando de escombros que caíam e tropeçando em corpos sem vida. O calor era insuportável, o ar estava denso com fumaça e o fedor de carne queimada. Finalmente, encontrei uma porta lateral e irrompi no beco, engolindo o ar frio da noite. Quando olhei para trás, o prédio estava completamente engolido, os gritos dos presos se misturando a uma risada profana que ecoou em meus ouvidos por muito tempo. Os relatórios oficiais culparam fiação defeituosa e superlotação, mas eu sei melhor. O homem do casaco escuro, ele não era humano. Ele era algo antigo, algo que se deleita no caos e se alimenta do medo. Desde aquela noite, tenho sido atormentado por sonhos sombrios e realidades ainda mais sombrias. Portas na minha casa rangem ao se abrirem sozinhas, sussurros flutuam pela noite,
e vejo sombras se movendo além da minha visão. A cada aniversário, os pesadelos pioram, e sinto sua presença mais intensamente. É como se o fogo tivesse forjado um vínculo entre nós, um vínculo que não posso quebrar. Tentei contar minha história, mas ninguém acredita em mim. Eles acham que sou apenas um sobrevivente traumatizado, enlouquecido pelos horrores que testemunhei. Mas eu sei a verdade. E agora, você também. Se você está lendo isso, eu imploro, preste atenção ao meu aviso. No aniversário do incêndio de Coconut Grove, fique longe de lugares escuros e lotados. Se você vir um homem com um casaco escuro e olhos como vazios, não se aproxime dele. Corra e não olhe para trás. Porque uma vez que ele te marca, não há escapatória. As chamas vão te encontrar, e o inferno vai reivindicar o que lhe é devido. Hoje à noite, enquanto escrevo isso, posso sentir o calor aumentando, a sombra se alongando. Ele está perto. Posso ouvir seu sussurro logo além da porta. Não sei se sobreviverei a outro aniversário, mas se não sobreviver, lembre-se da minha história. Lembre-se de que alguns incêndios são mais do que apenas chamas. Eles são portais, e algumas portas nunca devem ser abertas. Eu preciso de ajuda, por favor. Eu não consigo pensar direito como agir com todas as coisas que estão acontecendo, e agora, mais essa história de terror na minha vida. Eu vou contar tudo para vocês. Sobre o porquê de minha família neo esta nas fotos de família. O que tem no armário, Kirsty? Ele sabia que eu escondia um segredo. Sorri e tentei parecer confusa. Ele esperou, cruzando os braços. Fiquei preocupada que ele já tivesse visto. Ele tinha. O que mais ele poderia pensar sobre a pilha? A esposa dele é uma traidora. Ela tem outra vida. Outro marido. Filhos. Ele nunca acreditaria na verdade. Eu não sou um trapaceiro. Não há outra vida. Nenhum outro homem. Não sei quem são as crianças que me visitam à noite. Mas eu tinha um segredo. E talvez seja justo dizer outra vida, mesmo que fosse menor e contra minha vontade. Eu deveria ter destruído aquelas molduras, queimado as fotos dentro delas. Agora parecia que eu as guardava, as estimava. A verdade não poderia estar mais longe. Eu tinha medo de tocar em qualquer coisa que tivesse a ver com o que quer que elas sejam, com uma exceção. E começou no último Halloween eu disse a George, meu marido, meu verdadeiro marido. Ele parou de fazer as malas por um momento, avaliando a impossibilidade dessa afirmação. E vou levar as meninas para os meus pais. Ele voltou a jogar camisas, calças, etc. em nossa mala grande. É verdade, eu disse, mas fracamente. As crianças na foto têm pelo menos 6 e 4 anos, respectivamente. Elas nasceram há 6 meses. E eles não são meus filhos, e eu disse sobre os meninos nas fotos. Eles não são crianças, foi o que eu quase disse. George parou e apertou a ponta do nariz entre o polegar e o indicador. Em Kirsty, e ele disse lentamente, e há fotos de bebê. Eu as vi. E isso é. Ele rapidamente levantou o dedo, exasperado, bravo, acabado. E a primeira foto é você segurando um recém-nascido, e ele engoliu dolorosamente, sua garganta ficou seca. Sempre fica quando ele está chateado. E o pai naquela foto, com o braço em volta de você, não sou eu. Quando não consegui negar, ele assentiu como se soubesse o tempo todo que nosso casamento acabaria. Estávamos felizes. Estávamos mesmo. George e eu tínhamos conseguido superar o colapso típico que geralmente acontece com a criação de filhos. Só desde o último Halloween é que eu tinha me distanciado. Eu deveria ter contado a ele assim que começou. E meninas. Ele chamou enquanto eu seguia a escada abaixo até o hall de entrada da nossa adorável casa. Nós tínhamos economizado e nos sacrificado para comprar e manter este lugar, nosso sonho perto do lago. Ele estava tão orgulhoso. Eu não podia dizer a ele que queria ir embora na primeira noite dormindo lá. Cara e ela protestaram durante a brincadeira, ignorando os adultos, continuando a pular em uma caixa velha que há muito tempo tinham achatado. Os raios do sol do oeste colocaram minhas filhas em uma luz inspirada e sagrada,
e comecei a chorar. Ele ia levar meus bebês embora. George abriu a porta, com a intenção, tenho certeza, de deixar a mala no carro antes de retornar para levar as meninas para fora. Mas ele hesitou na porta. E Jorge. A mala caiu com um baque forte no chão. E não tem jeito, e, ele disse. E o que? E não há como, e, ele disse, com ênfase na última palavra, e você ter tido tempo para isso. Não definir isso e como ultrapassa foi um progresso. E sim. Ele olhou feio, acalmando meu entusiasmo desesperado. Eu não estava livre. E diga-me. A verdade. E não posso. Ele pegou a mala. E não porque eu não queira, e protestei. E não sei o que está acontecendo. Sentei-me nos degraus acarpetados e olhei com a visão turva para minhas mãos trêmulas. O grito que eu tinha enchido a casa, e acontecendo, tinha interrompido a destruição da caixa. Cara e ela hesitaram por alguns segundos antes de entrarem em ação. Cara, a mais velha, de 6 anos, deu um soco nas nádegas do pai. E você tem que ser legal. Ela, 4 anos, sentou-se ao meu lado e deu um tapinha em minhas mãos trêmulas. E está tudo bem, mamãe. Filhas tão adoráveis. Nada como os meninos daquelas fotos quando tinham essa idade. George agarrou os pulsos de Cara e gentilmente a conduziu de volta para dentro de casa, usando o pé para chutar a mala do vão da porta da frente. E está tudo bem, meninas, e, ele disse com fraca determinação. E vão brincar. E não. Cara gritou. Ela chutou o pai e ele a puxou para perto em um abraço de urso. Gradualmente, as meninas se acalmaram e foram convencidas a retornar para a caixa na sala da frente. E Kirsty, George disse, e você tem que me contar. Ele sentou-se no degrau ao meu lado. E por favor. Eu faria qualquer coisa para tirar a mágoa dos olhos dele. E por favor. E não posso. Mas, posso anotar. Talvez. Peguei meu telefone. Compartilhamos o Google Drive. Quando fiz um novo documento, ele relutantemente ligou o telefone. O homem era um sonho. Ele observou a tela e esperou pacientemente que minhas palavras aparecessem. Sem preâmbulos, retornei ao momento terrível em que tudo começou, um sonho estranho e perturbador. As palavras vinham como uma infecção por baixo de uma crosta rasgada. A ferida tinha sido aberta. Nada poderia impedir isso agora. Sexo com outro homem nunca foi um desejo meu. Eu amo George. Ele me ama. Além disso, o homem do meu sonho era um estranho, e não particularmente bonito. Ele tem um rosto simples definido para um tédio inabalável e uma calvície masculina desleixada. Nosso sexo dos sonhos parecia obrigatório, apenas algo que tínhamos que fazer. Acordei no lado errado da meia-noite. 1º de novembro, e eu estava desejando sorvete em vez dos doces reunidos pelas meninas. O freezer deixado pelos antigos donos da casa veio com sorvete fechado. Queimado no freezer ou não, eu queria um pouco. Depois de recuperar uma colher da cozinha, eu pretendia destruir um tijolo de napolitano. Ele esperava em seu pijama de flanela, descalço no chão de concreto. Seus braços estavam cruzados. E desejos, ele disse. Deixei a colher cair. Ela caiu ruidosamente pelos degraus do porão. Antes que eu pudesse fugir, ele desapareceu como se alguém o tivesse apagado da cabeça aos pés de uma só vez. Tinha que ser um sonho. Foi o que eu disse a mim mesmo. A colher ficou no porão até o amanhecer. Fantasma ou pesadelo, havia roupa para lavar no dia seguinte. Atravessei o piso de concreto rápido e só me senti mais seguro quando fechei a porta da lavanderia mais moderna. Nunca pensei que ladrilhos de construção e trilhos de luz me fariam sentir algo além de triste. Sua voz me pegou classificando. E Kirsty. Deixei cair o copo de detergente no chão todo. E Murda. Saí da lavanderia, imaginando que George estava me procurando de uma forma estranhamente rude. Ele odiava falar entre os cômodos.
Gritar pela casa inteira era altamente indelicado. Deve ter sido importante, imaginei. No entanto, assim que pisei no concreto nu, uma tristeza profunda, do tipo que parece sugar fisicamente a força do seu corpo, dominou o ambiente. E allo. Não sei por que disse isso. O porão é um retângulo de teto baixo. Não há esconderijos, exceto pela lavanderia de onde vim. Depois de respirar fundo, caminhei rapidamente até as escadas. E a qualquer momento, uma voz rouca sussurrou em meu ouvido. Eu me sacudi e escorreguei para frente, caindo e batendo meu queixo em um degrau. Isso fez meus dentes estalarem dolorosamente. Ninguém ali, é claro. Corri escada acima e George tinha ido lá fora com as meninas para brincar de esconde-esconde. Eu queria contar a ele. Ele parecia tão feliz. É difícil expressar em palavras o tipo de sorriso que ele me mostrou pela janela. Imagine contentamento misturado com alegria e esperança sem reservas. Sim, é difícil imaginar. Tão poucos de nós podem ter um momento assim. Mais ou menos como encontrar uma vista natural completamente intocada pela humanidade. Além de rara e preciosa. Estou divagando agora para evitar escrever sobre o que se seguiu. O ponto é que eu não podia contar a ele. Eu esperava que isso passasse e parasse. Mas, é claro, isso não aconteceu, e as coisas pioraram muito. Acordei com muita dor. Já tendo dado à luz crianças, a sensação era familiar. Apesar de se levantar e ofegar, George continuou a roncar em nossa cama. Ele dorme profundamente, mas acorda rápido e cedo. Nunca ouvi reclamar de sair da cama também, especialmente quando há uma emergência. Eu posso tê-lo acordado, mas eu estava desorientada e confusa. Parte de mim acreditava que eu ainda estava grávida de ela. Foi só quando eu fui até a cozinha para evitar acordar as meninas, que meu cérebro captou, meninas. Plural. Ela estava dormindo em sua cama no andar de cima. Murder. Eu conhecia os sinais do trabalho de parto. Isso não podia estar acontecendo. Eu definitivamente acordaria todo mundo se isso continuasse. Meu telefone estava lá em cima, na minha mesa de cabeceira. Não temos telefone fixo. Eu deveria ter ligado para o 911. Eu deveria ter acordado George. Em vez disso, desci as escadas, onde podia vocalizar a dor sem perturbar ninguém. Uma resposta tão pateticamente passiva. Mas foi assim que fui criado. Fale baixo, não franzir a testa. Suas mãos agarraram as minhas assim que desci o último degrau. Sério e careca sem dignidade é a melhor maneira de descrever sua aparência física. Frio e cruel é o que ele é. As luzes se apagaram e, na escuridão perfeita do porão, ele era tudo o que eu conseguia ver. De alguma forma, ele produz uma luz vermelha em seu corpo, mas seu toque é literalmente gelado. Em Christie, está na hora e, ele disse. Nenhuma alegria ali. Apenas fatos diretos. Algo estava chegando. Eu ia dar à luz a isso. No brilho vermelho opaco de SU ser. O primeiro garoto chego. E o nome dele é Haddad, disse o homem, colocando um menino grande e infantil com muito cabelo e, juro, um toque de barba, no concreto nu. Haddad Paricia bibi de trace mises, que eles usam como recém-nascidos na TV. Ele não chorou. Ele mal parecia respirar enquanto seus olhos escuros vagavam pela escuridão. Sua luz lembrava do homem, um vermelho menos intenso. Senti outra contração e estremeci. E ela vem em seguida e, disse o homem. Eu me senti tão fraco. Em quem é você? Perguntei a ele. Por fim, ele sorriu e eu desejei que não tivesse sorrido. Isso me fez sentir pequena, insignificante e abaixo de sua preocupação. E você sabe quem eu sou, ele disse. E eu sou seu marido. A dor sacudia meu corpo inteiro. Algo não parecia certo. O parto de Cara e ela tinha sido sem dificuldades. E empurre, meu marido e ordenou. E ela está chateada com você, e vai te matar se você não atirar agora. E tem que ser um pesadelo, e eu disse a ele.
O suor escorria em torrentes pelo meu rosto. A hiela e não nascida em questão se contorcia e machucava minhas entranhas. Gritei. Não consegui evitar. Emperor. Obedeci e o segundo garoto caiu no concreto nu, coberto de sangue e poeira. E é um menino e, eu disse. O homem parecia descontente. E o corpo é masculino. Ela é Ebat. Não é de se espantar que ela esteja com raiva. Como a outra criança, Ebat parecia ciente de seus arredores e tinha muito mais controle motor para um recém-nascido. A luz que saía de seu corpo era prateada opaca. Suas órbitas oculares eram 2 poços de desespero concentrado. Eu tive que desviar o olhar. Os bebês foram pressionados em meus braços. O homem se esticou ao meu lado. E abro os olhos e sorria. Resisti. Em faça. Agora. Que escolha eu tinha? O clarão da cela dele me cegou. Eles tinham sumido quando minha visão se recuperou. Só o suor permaneceu como evidência da provação. Tinha que ter sido uma alucinação. Talvez uma intoxicação alimentar muito ruim. A fonte poderia ser tão simples quanto um pedaço de carne não digerido, um pouco de mostarda, um pedaço de queijo, um fragmento de batata mal passada. Eu estava comendo por estresse desde que nos mudamos. Levantei-me e me consolei com uma referência a Charles Dickens. E mais de molho do que de sepultura sobre você e, eu disse. Minhas palavras pareciam consumidas pelo peso terrível do ar. E seja lá o que você for. Seja lá o que você for, algo ruim em qualquer caso. Na melhor das hipóteses, eu tinha alucinado um parto prolongado e traumático e precisava de atenção médica. No entanto, quando subi mancando as escadas do porão, todos os pensamentos de acordar George desapareceram. Lá na ilha da cozinha estava uma moldura apoiada contendo a fotografia tirada apenas alguns momentos antes. O homem parecia feliz. Só Haddad aparecia nessa foto, o que significava que havia outro em algum lugar. Não entrei em pânico. Fiquei mais preocupado com o que George pensaria se visse as fotos. Eu tinha que encontrar todas elas. Ebat, seu pai e eu estávamos montados em uma moldura de madeira escura perto do quarto principal. Seria a primeira coisa que alguém veria se acordasse. Eu a arranquei da parede e, junto com a primeira foto, a coloquei sob alguns cobertores na comoda que tínhamos empurrado para o pequeno closet. Você pode não acreditar, mas eu fui direto dormir depois. Eu subi para baixo do cobertor no meu pijama suado. Fechei os olhos e não tive tempo suficiente para negar o que tinha acontecido. Fiquei inconsciente até de manhã. George colocou um café na minha mesa de cabeceira. É disso que me lembro. Ele esfregou meus pés enquanto eu acordava lentamente. As meninas estavam assistindo TV lá embaixo, comendo fatias de maçã. Ainda faltavam 40 minutos antes de termos que considerar seriamente nos preparar para levar Cara para a escola. George a deixava no caminho para o trabalho no centro da cidade. Ele escolhia seus horários e sempre escolhia conveniência para sua esposa e filhos. Ela e eu planejamos passar a manhã cuidando do jardim. Então, cochilaríamos boa parte da tarde até George e Cara retornarem. Uma vida tão perfeita é muito rara. Eu não queria estragar as coisas com um pesadelo muito convincente. Além disso, eu me sentia bem. Não tão bem a ponto de querer olhar na comoda para ver se aquelas fotos realmente estavam lá, mas não doente. Então, fiquei em silêncio novamente. Novembro começou bem. Dias e noites idílicos cheios de risos, alegria e televisão. Assim que comecei a acreditar no sonho que tínhamos feito, eles voltaram. O lamento da fome de uma criança é um chamado poderoso para um pai. Quando é um coro, mesmo de 2, não pode ser ignorado. Só eu acordei com os gritos de Haddad e Ebat por sua mãe e do porão. Meio adormecida, fui até a cozinha e procurei por suas mamadeiras de leite. Quando nenhuma mamadeira foi encontrada, lembrei que eram recém-nascidos. O leite inchou em meus seios e fez meus mamilos doerem. Assim como quando Cara ou ela acordavam à noite. Era um alívio alimentá-los. Mas o que diabos eu estava fazendo? Eu estava agindo como se o homem no porão e os bebês do diabo fossem meus.
Fazia menos de uma semana desde o Halloween e aquela horrível ilusão de pesadelo. Eu já tinha assumido o papel de mãe recém-nascida sitiada sem questionar. Seus gritos se intensificaram e esfolaram a fraca resistência do raciocínio exausto. Não acorde, George. Não acorde, meus bebês de verdade. E por que demorou tanto? O homem criticou, com a voz monótona e a pergunta pouco retórica. Eu estava dormindo. Fui até a geladeira primeiro. Sob seu olhar severo, parei no meio do quarto escuro. Haddad tinha se acalmado. Ebat arrulhou como se estivesse rindo da própria piada. Eu não conseguia vê-los porque as luzes estavam apagadas. Eles gostavam mais do escuro. De alguma forma, eu sabia disso sobre eles e ele. E você deveria dormir aqui embaixo, ele disse. E uma mãe deve estar sempre perto de seus bebês. A declaração era um absurdo, mas não totalmente errada. Eu queria estar perto dos meus bebês, as filhas dormindo em êxtase no andar de cima, longe da fermentação maligna no porão. E Kirsty, ele disse. E você está ouvindo? Sua mão tocou a parte inferior das minhas costas. A gentileza me surpreendo. Eu gritei e me encolhi. E o que há de errado com você? Eles estão com fome. Ele pressionou meus ombros até que eu sentei no chão frio. Eles saíram das sombras, já andando. Eu queria ir, mas sabia que ele não permitiria. Ele tirou minha camiseta de gato pela minha cabeça e suas bocas ferozes sugaram, aliviando a pressão do excesso de leite materno rapidamente. Parecia fisicamente bom e psicologicamente estranho. Olhei para eles uma vez e imediatamente me arrependi. A luz emanada deles havia se intensificado a um ponto em que a percepção deles doía. Cada vez que eu piscava, meus olhos eram atraídos para alguma parte isolada de seus corpos. A visão se aproximava ao ponto do nojo. Tudo é nojento se você estiver perto o suficiente. Não há beleza sob um microscópio. Se você acha que há, então não está usando a ampliação correta. O olhar de Ebat me atraiu. Primeiro, vi a esfera escura, e então os fios de seus cílios. Sua gravidade continuou puxando até que as criaturas que vivem nos cílios foram reveladas. Demodex folliculorum. Procurei os horrores microscópicos. Os bebês tinham mais parasitas do que qualquer criança deveria ter. Eles queriam me mostrar e, de alguma forma, conseguiram. Perguntei a eles sobre isso. E por que eles estão me mostrando esses vermes? Ele sorriu, desdenhosamente como sempre, intentando impressionar a mãe. Nenhum deles entende seu horror e insignificância. Você é a formiga que sabe que é uma formiga. Sortudo seu. Eles acham que você ficará orgulhoso da vida que suas formas corpóreas produzem e hospedam. Dê a eles algumas horas. Vai passar. E por que você está fazendo isto comigo? E não sei bem o que você quer dizer. Somos casados. Agora, prepare-se para sorrir. Sua cela reapareceu e notei a falta de características. Poderia ser um retângulo chamuscado de lenha gasta. Ele franziu a testa quando não sorri. Isoria, Kirsty. Esses são seus filhos. Consegui segurar as lágrimas e segurar os bebês perto. O sorriso foi mais difícil. No inevitável rescaldo do desaparecimento repentino deles, os quadros retratavam uma mulher exausta e enrugada sorrindo dolorosamente. Levei um segundo para me reconhecer. As coisas no porão minaram minha força. Parecia desidratado, sitiado. A balança no banheiro dizia que eu tinha perdido 6 libras. Eu tinha me pesado na manhã anterior. Você perdeu peso George observou, pensando que eu ficaria satisfeito. E este lugar tem sido tão bom para nós, hein? Produzir outro sorriso provou ser tão exaustivo quanto a noite anterior. Sim, e eu gaguejei tarde demais para ele ignorar. Ele disse, tocando meu antebraço. Uestremeci. Você está bem? O que houve? Eu deveria ter contado a ele. E nada. Dormi mal. Pesadelo.
Vou ficar bem. Uma mentira é um acordo. George queria concordar, eu acho. Ele queria que a vida fosse boa porque ele estava feliz pela primeira vez. Nós lutamos tanto antes de virmos para Bridal Veil Lake. Era para ser nosso sonho. Culpado se eu lhe dissesse a verdade. Culpado porque não contei. Comecei a me ressentir de sua felicidade, embora ele não tivesse feito nada além de ser o homem maravilhoso que sempre foi. Para Cara e ela, eu me tornei um corpo em movimento, sem cérebro para guiá-las para longe do perigo ou responder suas perguntas sobre a natureza e o universo. E não sei. Era o que eu dizia a eles com frequência. Então eles começaram a me tratar como uma espécie de mordomo. E posso tomar um pouco de suco, por favor? É claro, querida. E mamãe, posso comer um lanche? E claro. E eu corria para buscá-lo. E biscoitos. E sim, querido. Quando o Natal chegou, eu tinha 2 e eles induziram o mesmo nível de alegria. Visitar o porão para alimentar e cuidar de Ebat e Haddad se tornou uma ocorrência noturna. Eu tinha aprendido a acordar, se eu conseguisse dormir e ir em silêncio. Ele me repreendia severamente se eu faltasse uma noite, e havia ameaças sutis feitas casualmente. E talvez eu ainda tenha que esmagá-lo, e, ele disse, seu tom tão profundo e frio como sempre. E não vai acontecer de novo, prometi. E eles estão ficando grandes. Na verdade, eles não eram mais bebês. Ambos tinham crescido para a idade aproximada de 6 ou 7 anos em poucos meses. Ainda assim, eles nunca falavam. Seus olhos escuros me observavam enquanto comiam comida da cozinha no andar de cima, comida que eu tinha escondido da minha família. E mais carne, exigiu o homem. E claro. E eu corri até o freezer e dei a eles salsichas congeladas no pacote. Eles nunca reclamaram ou exigiram que a comida fosse preparada de uma maneira diferente. Nenhuma objeção do meu marido também. Ebat rasgou o isopor e o filme plástico e achatou a fileira de salsichas grudadas entre molares poderosos. Haddad contentua-se lamlos como pico. Eu ficava até a foto. Então eles me soltavam desaparecendo. Sempre com a respiração exausta, eu subia as escadas e procurava os porta-retratos e os escondia no mesmo lugar. Eles apenas sorriam nas fotos. Em nenhum outro momento eles expressaram qualquer tipo de emoção, a menos que a indiferença conte. Meus próprios filhos e meu marido não estavam muito melhores. Suas preocupações com meu cansaço e ruminação cessaram lentamente enquanto eu repetia a desculpa: estou apenas cansada. Vai passar. Claro, eu não sabia quando o pesadelo iria acabar. E quando isso vai acabar? Perguntei a ele uma noite, enquanto Ebat e Haddad se exercitavam como se tivessem uma missão. E o que você quer dizer? Ele disse. Fiquei surpreso que ele respondeu. Ele geralmente não respondia. E isso. Quando eu posso voltar ao normal e não descer toda a noite? Estou muito cansado. Ele franziu a testa e pensei que alguma punição deveria estar chegando. Em vez disso, ele parecia mais confuso. E não entendo. Você não está feliz? Seus filhos crescem em poder e força e tomarão seu lugar no mundo. Eles serão grandes e você, de todas as pequenas coisas, fez isso acontecer. Pergunte a si mesmo o que você quer da vida e veja se Ebat e Haddad não são sua resposta. Muitas palavras, todas de uma vez, para uma mãe exausta. Não falei pelo resto da noite. O trio infernal desapareceu, e os últimos momentos do ritual eu realizei com o desafio dele em mente. Quero que meus filhos sejam fortes, felizes e seguros. Suco, Cara exigiu na manhã seguinte, um sábado, enquanto assistia desenhos animados. Pegue você mesmo. Eu sibilei, passando de cansado para bravo em um segundo. Mas eu não posso, Cara apontou com precisão. Ela não desviou o olhar da TV. Olhar para mim não era seguro, e ela sabia disso. Ela e ela deram as mãos e sentaram-se um pouco mais eretas. Isso partiu meu coração. O que eu tinha feito? George desceu as escadas, atraído pelos meus gritos.
E o que está acontecendo? A empatia virou tristeza, e o fardo constante reacendeu-se rapidamente em raiva. E só crianças me tratando como um servo. Ele sorriu. Sim, e como estão as princesas reais esta manhã? Sua leviandade me irritou. E você saberia se não dormisse tanto. O sorriso desapareceu de seu rosto, e em vez da briga que eu parecia querer, ele murmurou um pedido de desculpa silencioso e se juntou às meninas. Elas subiram nele enquanto ele as envolvia em um abraço. E o que estamos assistindo? George recomeçou seu sorriso, sua calma, para as meninas. Eu me odiava. Tinha que acabar. Hoje à noite. Depois de mais um dia cansativo de rotina, e com as meninas e George dormindo, fui até a cozinha e escolhi a faca que achei mais afiada. Em Kirsty, ele disse, sua voz um sussurro surgindo das profundezas da casa. E estou indo, sussurrei de volta. E mãe, disse outra voz, de uma menina, e eu soube que Ebat havia, finalmente, se encontrado e que a totalidade de seu ser havia sido corrigida. Commissai a Cora. Desci as escadas e lá estava ela com o irmão e o pai. Ele parecia cansado, mas parte da severidade havia desaparecido para permitir a primeira satisfação real que já ouvi expressar. E isso é para o bolo? Ele perguntou. E nós já temos um. Lembrei-me da faca afiada. E carne, eu disse. E tem presunto no congelador. Ele assentiu, parecendo aceitar a resposta. E mãe, disse Ebat, e você acha que eu sou? Ela gesticulou para si mesma, seu rosto e seu corpo, e eu entendi a pergunta, nascida da dúvida e do desejo de ser validada. Puxei-a para perto. Você é a garota mais linda do mundo inteiro. Choramos juntos. Haddad cortou um bolo mal feito e assimétrico à luz de sua aura. Ninguém se importou que ele fez isso no chão. Peguei o presunto da geladeira e comemos fatias com as mãos. E está quase pronto, ele disse. E eles estão quase crescidos. Estão fortes e felizes. Você fez um bom trabalho, Kirsty. Ele observou nossos filhos brigando para passar glacê no rosto um do outro. E desculpe se fui maldoso. Ou frio. Nunca fiz isso antes. E ele se referia a criar filhos. E foi a coisa mais difícil e assustadora que alguém pode tentar. Eu não deveria ter te culpado por... Herbert. Não foi sua culpa. Antes que eu pudesse dar um tapinha em sua mão, ele e as crianças desapareceram. A escuridão tão familiar não conseguiu extinguir um novo medo. Subi as escadas e encontrei o último quadro. Eu segurava minha filha na foto, meu lindo Ebat. Ele deve ter tirado a foto sem que eu percebesse. Levei-o para cima, mas não consegui escondê-lo. Não vi esse, escreveu George no documento. Esqueci que ele estava assistindo. Ele digitou novamente. Você está dizendo que há algo no porão? Sim, eu respondi. Ele se mexeu na sala de estar. Eu não tinha me movido das escadas, mas eu podia dizer pelo seu andar o quão bravo ele tinha ficado. Todos os seus traços negativos e violentos ele guardou para aqueles no mundo que machucariam sua família. George, o protetor, era assustador de se ver. Mas ele não teve chance contra meu outro marido. E Saia. Saia, seu covarde. George Barrow. A princípio, nada aconteceu. O momento antes da calamidade, mesmo quando as consequências específicas não são conhecidas, ainda está em câmera lenta. Ele continuou gritando. As meninas correram para o corredor e não hesitaram em investigar. E não. Eu gritei. E cara. Ella. Seus pés pisaram pesadamente nos degraus. Uma comoção violenta se seguiu, gritos e vozes furiosas, tanto profundas quanto infantilmente estridentes. Seguiu-se o silêncio mais perturbador. Eu superei o medo e o horror que me destroçavam e finalmente me movi. Nenhuma evidência de violência podia ser vista do topo das escadas. O concreto parecia nu e empoeirado e a luz não revelava mais nada. Eles tinham sumido, todos eles.
E Hebet G. Susserai. E cara, George. Ele, pensei, o marido sem nome, e não senti nenhum indício de sua presença. Ele sempre esteve lá. Eu sei disso agora. Não tinha nada a ver com a casa. Sua ausência foi sentida mais do que sua presença insidiosa. No entanto, não senti alívio. George e as meninas tinham ido embora. Sentei-me no chão e chorei por todos os meus filhos desaparecidos. Quando finalmente saí do porão, a casa toda estava tomada pela noite. As fotos deles estavam por todo lugar. Os outros estavam lá em cima. Eu os reuni na ilha da cozinha. Como eu poderia explicar tudo isso para a polícia? Eu precisava de ajuda. Liguei para meus pais. Demorou 20 minutos até meu pai atender. E Kirsty. O que houve? Pai, eu choraminguei. E George se foi. cara. Ella. E o quê? O que você disse? E elas se foram, pai. George. As meninas se foram. Ouvi as molas da cama dele protestarem enquanto ele rolava para fora da cama. Minha mãe disse algo que não consegui ouvir, e ele a silenciou. E Kirsty, ele disse, e você está bem? Você está ferida? Você está em perigo? Por que era tão difícil entender? E papai. George se foi. Em Kirsty, quem diabos é George? Foi a minha vez de ficar confusa. E ele é meu, você o conhece. Meu marido. Em Kirsty, ele disse muito lentamente, e você está drogada? Você tomou alguma coisa? E não, é você. Com licença. U délégué. Eu tenho as fotos deles. Eu tenho todas as fotos deles. Foi isso que eu levei para os pais de George antes do sol nascer. Eles não abriram a porta e falaram comigo pelo interfone. E George se foi, eu disse. E vamos chamar a polícia. E este é seu filho. Estas são suas netas. Ouvi minha sogra dizer, em quem é ela? E não temos um filho, disse meu sogro. Vá embora. DXCI. De volta a casa. Naso sanho esteve vazio e morola. Mosnen humadas pessoas nas minhas fotos de família e minha família. Eu lembro, mas o mundo nunca lembra. Meus pais acham que estou doente e que usei inteligência artificial para criar a família que aparentemente nunca tive. Como comprei a casa sem emprego ou renda? Com profunda preocupação com minha saúde mental, eles me mostraram uma notícia. Eu tinha ganhado na loteria no dia em que fiz 18 anos. Sua influência ali, pagamento por serviços prestados. Uma mentira é um acordo. Com o que eu tinha concordado? Receio saber a resposta. Eu nunca quis uma família. Deus me ajude. Deus os ajude. Não sei o que fazer com essas fotos. Olá! Vejo que chegou até aqui. Já deixa seu like nesse vídeo e se ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Me conte também o que você achou do vídeo de hoje. E agora, tenho 2 sugestões de vídeos. Escolha um e seja feliz, ou algo vai puxar seu pé esta noite